Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Pastor Marcos. Bom dia, Lulu. Bom dia, Alê Souza. Amém. Hoje nós damos mais um dia nesta manhã, do qual Deus preparou para nós, do qual Deus nos deu mais a oportunidade de estarmos vivos. E como é bom a bondade dele, a graça dele se renovando a cada dia sobre nós. E hoje nós temos uma palavra abençoada por Deus, direto do trono da graça dele, sobre as nossas vidas nesta manhã. E uma convidada muito especial, uma discípula, uma ovelha que Deus nos deu e que nós amamos muito ela. Pode chamar aí minha flor, minha amiga do coração, Lulu. Aleluia. Vamos conectá-la. Bom dia. Bom dia! Deixa eu arrumar Bom dia. minha câmera, que minha câmera ficou pequena para mim. Ai, Jesus. Bom dia com muito frio. Bom dia com muito frio. Ai, Ontem estamos nesse friozinho abençoado, que é bom. nossa. Amém. Bom dia, Kesla, minha chérie, minha irmã lá da França. Oh, que honra. Nete, Kate, sejam muito bem-vindas. Saudade de vocês duas. Amém. Eu falo que nessa época de pandemia a gente tem saudade até das inimigas. Tô brincando. E dirá de quem a gente ama. Amém. Vamos fazer uma oração nesta manhã, Amém. sinal que Deus nos dê a oportunidade de estarmos mais uma vez juntas para sermos ministrados, né, pela boa palavra dele. Amém. Amém. Eu convido a você que está aí do outro lado a colocar sua mão no seu coração, entrar no ambiente de oração na sua casa, a fim de que o Espírito dele e a graça dele se renove sobre sua vida, te traga Amém. paz, te traga esperança, te Amém. traga fé, renove suas forças nesses dias em que nós estamos vivendo e que, né, tem nos causado tanta dor e angústia, muitas vezes, pelo fato de não estarmos debaixo da graça dele, procurarmos estar, e que nós possamos procurar estar todos os dias debaixo da presença dele. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu coloco, Pai, as nossas vidas diante do teu altar. Sim, Deus. Todos nós, Senhor, que estamos aqui com o intuito, Pai, de receber mais de ti, de receber mais da tua presença, de receber mais do Sim, teu Senhor. amor, de receber, Senhor, essa boa palavra, Pai, que o Senhor preparou para nós, a fim, Deus, de que possamos ser enchidos e fortalecidos por ela. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, o discernimento do teu Espírito Santo, a fim de que assimilamos, Deus, aquilo que tu tens para nós nesta manhã. Leva, Senhor, cativo toda a mente, todo o coração, a fim, Senhor, de que eles, Pai, recebam essa boa palavra, este pão diário, que nós vamos nos alimentar, Senhor, desta boa palavra de hoje e ruminá-la, a fim de que possamos colocá-la, Pai, em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 E aí, como estamos? Bem, graças a Deus. E eu já começo dizendo que você fez uma colocação muito boa em sua oração quando você falou sobre prática, Amém. né? Que possamos não somente ouvir, mas ser praticantes dessa boa palavra, que é a palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela fala que Deus, ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu nas nossas vidas, mas
que a gente precisa obedecer a sua palavra e não somente ouvir, mas colocar em prática tudo Amém. aquilo que a gente tem aprendido. Ah, hoje eu tô chique igual você, ó. Ah, que bom. Posso começar esse ano. Essa xícara é uma homenagem ao meu esposo. É uma homenagem ao meu esposo e à minha amiga Karen, porque elas falaram, não, pelo amor de Deus, tira aquela garrafa de lá. Amém. Então, minha pastora, eu quero dizer que à medida que nós temos um espírito obediente ao Senhor, Deus faz o que precisa ser feito. Uau. Mas para Deus fazer aquilo que precisa ser feito, nós precisamos ter um espírito obediente. E sem Amém. a obediência ao Senhor e à sua palavra, a gente não chega a lugar algum, né? Ou se chegamos, podemos até chegar a algum lugar, mas nós não vamos muito longe. Sim. E o Senhor, Ele me trouxe nessa manhã uma palavra e eu quero aqui começar agradecendo a rica oportunidade, agradecer a Deus, a rica oportunidade de estar ministrando a sua palavra, me coloco como vaso dele, disposta e pronta para ser usada por ele. E agradecer a você e ao nosso pastor a confiança de estar aqui, porque é uma responsabilidade muito grande a gente falar da palavra de Deus, né? E aí Deus me trouxe aqui em Gênesis, no capítulo 12. Se você que está em casa puder abrir, amém. Se não, a gente vai estar fazendo menção dessa palavra. Gênesis no capítulo 12, no versículo 1. O título da minha Bíblia fala o chamado de Abraão. Uau. E ele inicia assim. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Pastora, a senhora me ouve com clareza? Sim? Amém. E então vamos continuar. No versículo 4 diz então, partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E eu vou até aqui. E Deus me trouxe, no dia de hoje, 4 tópicos referente à obediência. O primeiro tópico que eu gostaria de frisar nessa manhã é que a partir do momento que então o Senhor disse a Abraão, saia. O Senhor, ele deu uma palavra de comando a Abraão, ele deu uma palavra de ordem a Abraão. Você percebe que quando Deus fala, saia da sua terra, ele não fez uma pergunta a Abraão. Abraão, você quer sair? Você quer ir? Você está disposto? Você está disponível? Não. O Senhor, ele deu um comando a Abraão, ele deu uma palavra de ordem, saia. Saia, vá, saia da sua terra, do meio da sua parentela e vá. Ontem, a senhora, você estava aqui em casa, né? E aí você falou assim pra mim, Lu, amanhã você vai fazer a live comigo, você é minha convidada. Você não falou, você quer, você Quem? me deu uma palavra de comando, você me deu uma Opção. palavra de ordem. Isso, você não me deu opção. Deus não deu opção para Abraão, Deus deu uma palavra de comando. E aí você falou ontem para mim, você vai fazer a live amanhã comigo. Opa, é minha pastora, a gente quer recuar, mas eu preciso obedecer, porque foi uma voz de comando, foi uma palavra de ordem, não foi uma pergunta, né? E ali naquele momento, Deus não pediu a opinião de Abraão, Deus pediu a obediência de Abraão, Uau. porque ele ordenou e ele só precisou que Abraão obedecesse, tivesse um coração disposto a obedecer. Então nós vemos aí 4 colocações. O primeiro, saia da sua terra, voz de comando, ordem. Segundo, existe uma promessa. No segundo tópico, aqui no versículo 2, fala, farei de você um grande povo. Primeiro, saia da sua terra, comando. Segundo, versículo, farei de você um grande povo. Deus fez uma promessa a Abraão, mas Deus fez uma promessa seguida de uma voz de comando, seguida de uma ordem. O que eu quero dizer com isso? A promessa ela não vai vir primeiro do que a ordem. Antes, o Senhor te fará uma ordem. O Senhor fará um comando, uma voz de comando a você. Terceiro, lá no versículo 4,
E aí a promessa continua: farei de você um grande povo, abençoarei os que te abençoaram. E no versículo 4, fala o seguinte: partiu Abraão. O que eu entendo com isso? Postura de obediência. Primeiro, saia da sua terra, ordem. Segundo, farei de você promessa. Terceiro, partiu Abraão, postura de obediência. Abraão, ele teve uma postura de obediência. E quarto, ali no capítulo 15, ainda de Gênesis, vai falar que Abraão, ele foi imputado por justiça. Nós o conhecemos como pai da fé. Mas antes de ele ser imputado por justiça como pai da fé, Abraão, ele creu. Então, nós vamos falar desses 4 tópicos, onde existe uma palavra de ordem, onde existe uma promessa, onde existe uma postura de obediência e onde existe a fé. Glória a Deus. E foi isso que o Pai trouxe para nós nessa manhã. Sim. E o que eu gostaria que nós trouxéssemos a consciência da nossa mente hoje é que a primeira palavra de Deus a Abraão, e vamos frisar aqui que Abraão ele não conhecia o Senhor. A palavra não fala. A palavra fala que o Senhor se apresentou a Abraão e disse a Abraão, saia. E Abraão simplesmente foi, porque ele creu, primeiro porque ele obedeceu. E Deus, ele não vai nos prometer nada, nada, pastora, sem antes ele nos dar uma voz de comando. O Senhor não vai te prometer e me prometer e prometer à igreja, sem antes ele nos dar uma ordem. Por quê? Mas por quê? Por quê? Porque Deus quer te entregar um ministério. Deus quer nos entregar um ministério. Deus quer estabelecer um ministério nas nossas vidas. Mas Deus ele não vai confiar nada a ninguém sem antes nós sermos capazes de obedecer a Ele. Porque Deus, para Ele te entregar alguma coisa, para Ele me entregar alguma coisa, para Ele entregar alguma coisa à igreja, Ele precisa antes saber se nós temos o coração disposto a obedecê-lo. Sim. E o que estabelece o nosso ministério, o que estabelece aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é a nossa obediência a Ele. É isso que vai estabelecer o meu ministério, o seu e o meu chamado. É segundo ao nível de obediência que nós temos para com o Senhor. E lá na frente, no capítulo 13, no versículo 2, foi um dos tópicos que eu frisei. Versículo 2, no capítulo 13, fala assim, Abraão tinha enriquecido muito. Abraão ficou muito rico. O que eu entendo com isso? Que o caminho para uma vida de prosperidade precisa passar pelo caminho de uma vida em obediência ao Senhor. Uau. A nossa bênção Ele foi rico. em obedecer, né? Sim, literalmente condicionada à obediência à palavra do Senhor. Literalmente, pastora. Porque muitos de nós, a gente só quer bênção. Muitos, a maioria, né? Vamos falar um evangelho rasgado. Muitos de nós, muitas pessoas, quantas delas vieram para a presença do Senhor por bênção, pelo dono da bênção, não pelo que ele era. Quantos? Mas muitos querem bênção, mas não querem obedecer. Muitos querem ressurreição, mas não querem o sofrimento. Muitos querem aquilo que há de bom, mas não querem pagar o preço para conquistar. Querem ficar na terra por meio prometido, mas não quer obedecer, né? Exatamente, exatamente. E por que nós queremos esse caminho de bênção? Porque a gente quer do nosso jeito. E quando a gente quer do nosso jeito, significa que a gente não quer obedecer ninguém. E por quê? Porque obedecer não é para todos, pastora. Não. A obediência não é para todos. Eu costumo falar que só os fortes obedecem. Porque obedecer é muito difícil. Obedecer é difícil demais e obediência é para poucos. Por quê? Porque a obediência, ela vai me falar de renúncia. Para eu obedecer o meu pai que está na terra, para eu obedecer a minha liderança, para eu obedecer os meus pastores, para eu obedecer ao Senhor, eu preciso renunciar às minhas vontades. E como é difícil
a gente renunciar à nossa vontade, a gente renunciar à nossa carne, a gente renunciar os nossos desejos para ter uma vida de obediência ao Senhor. Obediência me fala de renúncia. E muitas vezes, por não querer obedecer, igual você falou, a gente acaba trazendo a maldição para nós. Uma vez que não Sim, obedecemos ao nosso Deus, né? Não obedecemos quem está acima de nós, né? Os nossos pais, né? No âmbito familiar, os pais, no âmbito espiritual, na igreja, os nossos pastores, os nossos líderes. Aquele que não ouve a voz do seu Senhor e dos seus profetas, ele não vai prosperar, né? Você vai andar num caminho de maldição. Muitas vezes, né? sim, Às vezes a gente nos pegamos e falamos: ah, Senhor, por que estamos assim? Por que que nunca acontece nada? Por quê? Porque muitas vezes estamos no caminho de desobediência. E a obediência, desobediência. ela vai trazer a revelação de quem nós somos. Se somos Amém. ovelhas ou se somos bodes, né? E Sim, muitas vezes sim, a obediência, ela vai nos trazer a revelação de quem nós somos. E as pessoas que resistem a obedecer é porque o caráter dela ainda ela não foi moldado por Deus. Ela não tem ainda a luz da palavra de Deus, do que é obedecer, o que é princípio de obedecer. Porque além de renúncia, obedecer, você honrar, é você levar em consideração a palavra de quem te falou, de quem te sim, mandou ir. sim, E a obediência, ela é um teste de fidelidade para nós. muito grande. E obedecer é uma escolha, né, pastora? Eu decido se eu obedeço ou não, mas eu também preciso estar disposta a colher as consequências da minha obediência e da minha desobediência também. Porque haverá Sim, boas consequências para a obediência e haverá fortes e sérias consequências para a desobediência. Como a própria palavra de Deus fala, que a desobediência ela gera morte, ela leva à morte, sim. né? E é obedecer, e eu quero falar aqui para a igreja nessa manhã, para você que nos escuta, obediência é uma escolha, decida obedecer a palavra do Senhor nessa manhã. E obedecer, A pastora, falar obediência de vai gerar a renúncia, vida, né? obediência vai gerar vida. Se a desobediência gera morte, a obediência ela gera vida. E falar de renúncia e viver uma vida em obediência vai nos falar da liberdade em Cristo. Só que nós precisamos entender essa liberdade em Cristo. Que liberdade em Cristo não é para a gente fazer o que a gente quer, é para a gente fazer aquilo que precisa ser feito. É Ah, muito diferente. Liberdade em Cristo é fazer aquilo que precisa ser feito. E quantos de nós, pastora, nesses últimos dias, ontem Deus ministrou algo muito forte ao meu coração. Quantos de nós, nos dias de hoje, nos colocamos numa posição de ser aquilo que apenas dá para ser? Eu vou ser o que dá para ser. Eu vou fazer o que dá para fazer. E eu vou obedecer até onde der para obedecer, quando na verdade você não foi chamado para ser o que dá para ser ou fazer o que dá para fazer. Você foi chamado para quando na verdade nós nós fazemos o que somos. dá e somos o que dá, quando na verdade nós deveríamos ser o que fomos chamados para ser e fazer o que somos chamados para fazer e não apenas se limitar àquilo que a gente quer. Não é isso que o Senhor quer. E eu entendo de liberdade em Cristo exatamente isso. Se submeter, obedecer, né, pastora? E nós não Obedecer é um fomos princípio, feitos. né? É um Obedecer é princípio um princípio. que temos que, né, não é só de ouvir e de falar, como eu falei, é praticar. Só que o praticar, É. E a palavra de Deus ela é composta por princípios de Gênesis a Apocalipse. E Deus ele não quebra princípios. Por que que nós nos achamos no direito de quebrar? E queremos conquistar alguma coisa mediante a quebra de princípios. É como a senhora acabou de colocar, a obediência é um princípio. E é um princípio irrevogável. Ou a gente obedece ou a gente não obedece. Porque eu entendo que a partir do momento que eu não obedeço, eu me rebelo. sim. Porque eu não quero obedecer. E rebelião para o Senhor é como um pecado de feitiçaria, entende? E eu creio nisso, que nós não fomos chamados
para sermos... nós não fomos chamados para nos rebelarmos como Lúcifer, mas nós fomos chamados para ser obedientes até a morte e morte de cruz, como foi o nosso Jesus. Uau, Né? glória a Deus. E aqui eu gostaria de deixar uma reflexão, abrindo um parênteses, né? Ali em Lucas, no capítulo 15, vai falar da parábola do filho pródigo. Né? Gente, a Bíblia não fala o porquê que ele saiu de casa. A Bíblia não vai relatar por que o filho pródigo decidiu sair de casa. Eu vou fazer aqui uma conjecturação. Nos dias de hoje, a maioria dos filhos, e acredito que assim era também nos tempos passados, na maioria dos casos de hoje, o filho decide sair de casa porque ele não quer viver uma vida de obediência ao pai. Porque o pai manda fazer isso, mas eu não quero. Porque o pai manda fazer aquilo, mas eu não quero. Porque eu quero ir para tal lugar, mas o pai fala não vai. Então, para eu viver uma vida de liberdade, o que eu vou fazer? Sair da casa do meu pai. Sim. Eu vou sair da casa do meu pai. É melhor eu sair, é melhor eu viver do jeito que eu quero, a ter que ficar dentro da casa do meu pai e obedecê-lo. Então, imagino eu que ele tenha saído da casa do pai dele, o filho pródigo, porque ele não queria ter uma vida de obediência, ele não queria obedecer ao pai. Antes ele queria fazer o que ele queria, da forma que ele queria, a hora que ele queria. E dentro da nossa casa, assim como na casa de Deus, dentro do reino de Deus, existem regras, existem princípios de obediência. Na nossa casa não deve ser diferente. Né? Mas o que eu quero te falar com isso? O filho pródigo decidiu voltar a obedecer o pai. E ele conhecia o caminho de volta à casa do pai. Uau. Quando ele decidiu voltar, quando ele decidiu obedecer, é melhor eu voltar e obedecer o meu pai. Né? Porque lá tem correção, mas lá tem carinho, tem amor, tem afeto, tem pão. Lá tem pão. Uau. E a vida de obediência não tem pão. É só na casa do pai. É só numa vida de obediência, né, que tem pão. E aí a Bíblia vai nos falar também, minha pastora, de filhos obedientes, de pessoas obedientes. Glória a E Deus. aí eu quero deixar aqui, Abraão, ele foi obediente ao Senhor. Logo depois de Abraão, Isaac foi obediente ao seu pai. Ruth foi obediente à sua sogra. Uau. Esther foi obediente ao seu tio. Grandes homens, a maioria grandes homens e mulheres na Bíblia, eles cumpriram um princípio de obediência. E engraçado que, olha só, Abraão foi obediente a Deus, Isaac seu pai, Ruth sua sogra, Esté seu tio. E nós, temos sendo obedientes aos nossos pastores? A voz dos nossos pastores? Porque eu entendo aqui que existe uma hierarquia. Existe alguém superior a mim, a qual Deus determinou e designou que eu o obedecesse. Porque a obediência, ela leva ao aprendizado. Eu vou aprender com os meus pastores, mas para eu aprender, eu preciso obedecê-los. Glória a Deus. E aí, nessa época de pandemia, o que eu mais ouço o pastor Marcelo falar, a pastora Ana Flávia, os pastores em geral, vocês têm assistido a live, vocês... Gente, Tem se ora, acompanha alimentado? as lives, se alimenta, jejua. Gente, isso são palavras de ordens. Palavras de ordens. E se a gente quer crescer espiritualmente, se a gente quer estar em Deus, nós precisamos obedecer, ouvir a voz dos nossos pastores. Princípio de obediência e hierarquia, eles estão acima de nós, então nós precisamos obedecer. Se nós não somos capazes de obedecer os nossos pais, se nós não somos capazes de obedecer os nossos pais aqui, né, Deus determinou uma autoridade aqui na Terra, por que então que você acha que você vai conseguir ser obediente a Deus, a quem a gente não vê? É verdade. E se nós observarmos, quando nós quebramos esse princípio de obediência, nós estamos trazendo maldição para as nossas vidas. Nós estamos trazendo a raiz da maldição por não obedecer. Sim. E a palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que você sacrificar. Muitas vezes, por você achar o que é bom para você, como o filho pródigo, ele achou que o bom para ele seria fora da casa do pai dele. Mas, e aí é onde você vê, aonde se instaura a ruína, aonde se instaura o caos,
aonde se instaura, porque quando não há prosperidade, você tem escassez. E muitas vezes, Sim, o princípio de obedecer, se nós pararmos para observar, o princípio de obedecer, ele é um dos princípios, dos pilares mais importantes da vida de um cristão ou de qualquer ser, porque a é palavra de verdade. Deus nos fala que quando nós somos obedientes ao nosso Senhor, automaticamente nós vamos ser obedientes ao quê? Aos nossos pais, né? Aos nossos pastores, às pessoas que influenciam é, é, a hierarquia, né? Como você falou, sobre as nossas vidas. E muitas vezes, por não entender este Exatamente. princípio, a desobediência, ela só atrai o quê? A maldição. Mas a obediência, ela traz a vida, ela traz a prosperidade. Ou por isso de melhor obedecer do que sacrificar, porque sacrificar é o quê? Dói. Sacrificar é algo, você Dói. entregar algo que vai te causar dor. E muitas vezes Sim, a desobediência, ela nos causa dor. Ela nos traz amargura, ela nos traz uma visão do que nós não somos. Por isso que eu falei lá no início, a obediência, ela é um teste de fidelidade e ela vai nos mostrar quem realmente somos. Se com somos certeza. pessoas rebeldes, se estamos, ou se somos ovelhas, se formos pessoas que honram a palavra de Deus, que honram o que o Senhor Deus está falando. Amém. Porque Amém. ali, quando foi os dez leprosos no caminho, eles simplesmente falaram para Deus, foi ao encontro de Jesus, e Jesus só falou, vai ao encontro dos profetas. E o que aconteceu? No caminho, eles foram curados. No caminho, porque eles Aleluia. só obedeceram. O que Jesus falou, vai ao encontro do sacerdote. E o que? E aconteceu. E aí, quando nós pararmos para olhar, só voltou um para agradecer. E muitas vezes nós que somos do Senhor, não temos ouvido o que o Espírito dele tem nos dito. É verdade. É verdade. Como a senhora falou, pastora, nós precisamos nesses últimos dias pedir ao Senhor ouvidos que ouçam e olhos que realmente veem. Porque muitos têm olhos, mas estão cegos espiritualmente. Muitos têm ouvido, mas não têm ouvido a palavra do Senhor. De fato, ouvido. E a gente só passa a obedecer quando a gente tira as escamas e ouve. E Ouve a obedecer nas palavra do coisas Senhor. mais simples. Nas coisas mais simples. Se a gente for parar para olhar ali todos os milagres que Jesus fez, alguns só foi feito nele em falar. E ele dá como você falou no início, em dar como é que se fala? Uma ação. Ele mandou você fazer. Sim, E às vezes estava sim, só no falar. E às vezes sim. a gente perde a nossa bênção. A gente perde a nossa bênção por não querer obedecer. Por não querer dar Verdade, ouvidos pastora. ao comando, porque Jesus Cristo só falou, vá ao encontro do sacerdote, e ele foi curado. A mesma coisa, quando os aleijados vinham, Senhor, eu quero, me cure, e o que ele falou? Levante e ande, e o que ele fez? Ele obedeceu a palavra. A mesma Exatamente. coisa que Abraão fez, sai da sua terra e da sua parentela, que eu vou te colocar acima de muitos, que eu te abençoarei, te tornarei grande, te farei pai de Amém. nações. E o que ele fez? Ele Amém. simplesmente obedeceu um comando. Amém. É isso mesmo. E muito claro, pastor, ali em Deuteronômio 27, nós vamos ver, é interessante que é uma palavra sempre muito frisada na palavra de Deus. Moisés vai dizer assim ao povo, Moisés, acompanhado das autoridades de Israel, ordenou ao povo: obedeçam toda esta lei que hoje lhes dou. Sempre vai existir uma palavra de ordem. Sempre vai existir uma palavra de ordem. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de obedecer e guardado tudo que nessa palavra está escrito, todas essas bênçãos virão sobre ti e te Uau. alcançarão. Princípio de obediência. Princípio de obediência. Então, nós vamos voltar aqui
a gente vai voltar lá para Abraão, que foi onde a gente começou, em Gênesis, no versículo 12. Existiu ali, como a gente já frisou aqui, existiu um comando, existiu uma promessa, e eu quero aqui abrir um parênteses. A gente vai ver na palavra de Deus sempre o Senhor reafirmando as promessas dele a Abraão, após a voz de comando dele. Farei de você uma grande nação, te tornarei famoso, abençoarei os que te abençoam, a sua descendência darei esta terra. Então, o Senhor, ele sempre estava reafirmando a promessa dele a Abraão, e nessa manhã o Senhor reafirma as promessas dele sobre as nossas vidas. E eu fecho esse parênteses, e houve uma necessidade. Abraão, ele ouviu, ele obedeceu e ele caminhou, ele foi, ele partiu. Nós temos até a terra prometida, até o cumprimento da promessa, que obedecer, mas nós temos que nos movimentar, nós precisamos caminhar em direção às promessas. E esse caminho me fala de um caminho, uma trilha de obediência, um caminhar em obediência à palavra do Senhor. Porque eu entendo que obediência, ela gera aliança, obediência, ela gera experiência com Deus. E aqui eu abro um parênteses, pastora. Quantos de nós devemos deixar de ter apenas conceitos sobre Deus? O que são conceitos? Conceitos são ideias, conceitos são noções. Quantos de nós temos vivido uma vida gerada de conceitos com Deus? Eu imagino que seja assim. Eu acredito, eu tenho uma noção de quem Deus seja. Vamos parar de viver conceitos com Deus, mas viver experiências com Deus. E se queremos viver experiências e ter experiências com o Senhor, você precisa obedecer. Eu preciso obedecer, trilhar esse caminho de obediência. Porque eu acredito que a obediência, ela gera experiência e ela gera intimidade com o Senhor. Então é impossível trilhar esse caminho se antes eu não decidir apenas ouvir. E a Bíblia vai me falar, pastora, que Abraão, ele foi pai de multidões. Ele liderava multidões. E quantos e muitos de nós queremos ser líderes, queremos ser pais e mães de multidões, mas não estamos preparados nem sequer para obedecer, quanto mais para liderar. Uau. Quanto mais para liderar. A partir do momento em que nós estamos dispostos e disponíveis a obedecer a palavra de Deus, eu entendo que então eu começo o meu processo para que Deus envie essa multidão que Ele tem para as nossas vidas, né? E o que eu quero dizer com isso? Que o nível de liderança, como a senhora falou na colocação, ele está literalmente condicionado à obediência. Literalmente condicionado à obediência. Se a senhora hoje é uma excelente pastora, e eu tenho absoluta certeza disso, certamente a senhora foi uma filha obediente. É claro, sim, a gente teve alguns deslizes nos percalços da vida, mas como filho pródigo, nós decidimos voltar e obedecer. Claro, a senhora, em algum momento, a senhora desobedeceu, a senhora parou, pensou e falou, cara, é melhor eu obedecer o meu pai. Sim, é melhor eu obedecer. Temos que é um princípio, nós voltamos. Nós acordamos, nós nos alertamos e caímos em nós mesmos. Oxe, esse caminho aqui não é esse caminho, não é para mim. Meu pai me ensinou assim, assim, assim. E a obediência ela é um princípio ensinável que nós estamos propícios a querer exercer a qualquer momento, a qualquer hora é o momento de obedecer. Sim. Pastora, e o que vivemos, a atual situação hoje, em que cada um se encontra, se Deus te fez uma promessa, se Deus me fez uma promessa, e talvez ela ainda não chegou, talvez a gente esteja vivendo determinadas áreas na nossa vida, onde a gente, cada dia que passa, estamos, vamos dizer assim, afundando. Sim. Olha lá atrás. Será que não houve uma quebra de um princípio de obediência para que você não conseguisse alcançar, né, aquilo que Deus tem para você?
E aí eu te Sim. falo, não é tarde. Sempre é a hora de voltar. Enquanto a palavra do Senhor fala que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, né? Então, quando a gente olha para a janela e vê que esse dia raiou, então é uma nova oportunidade de voltar, de se arrepender e principalmente de obedecer à voz do Senhor e à sua palavra. E como E você está Deus, falando, né, que a obediência, ela vai gerar o cumprimento da promessa da palavra de Deus. exatamente. Exatamente, pastora. E Deus, ele tem promessas para nós, ele tem prosperidade para nós, ele tem multidões para nós. E nós temos obediência a ele? A gente precisa. Não tem para onde correr. Abraão, ele tinha um chamado. Aqui na minha palavra, na minha Bíblia, o título se chama O Chamado de Abraão. E Abraão, ele tinha um chamado. Nós temos um chamado. Abraão foi grande. Nós também queremos ser grande. Deus tem essa promessa para que nós sejamos grandes. Mas a gente Isso. precisa estar disposto Obedecer. a obedecer. E a questão, o princípio da sabedoria, Lu, ele vai estar em todos os âmbitos da nossa vida. Em Deus, honrando a Deus, Deus vai nos trazer as promessas do qual Ele tem para nós, o nosso chamado, o nosso propósito de vida. A obediência, ela vai trazer a consequência para a gente viver o nosso chamado. No âmbito familiar, Deus nos dá uma promessa. Aquele que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Ele nos vai dar mais dias nessa terra. Para o âmbito dos trabalhos, do serviço, né? Que a gente. Amém. Eu sou empregada, eu trabalho, eu tenho meus patrões. E a palavra de Deus fala. Muitas vezes, por não ouvir a voz do seu patrão, porque muitas vezes seu patrão vai te pedir algo muito além do que é o seu serviço. E às vezes você fica ali, não, Sim. isso não é meu serviço, eu não sou paga para fazer isso, isso. E aí, às vezes, sabe por quê? Você não obedece aquela coisa, aquele comando que ele te deu, e aí, às vezes, é por isso que você não sobe de cargo na sua empresa, é por isso que você não recebe uma promoção, porque Perde oportunidades. é como estagiária na Ortosul, do qual a Sim. gente trabalhamos juntas um tempo atrás. Sim. Entrei como estagiária e todo momento eles perguntaram, Ana Flávia, você quer cobrir férias de fulano? Da recepcionista tal? Eu era estagiária. Aí eu falei assim, sim, quero, pode, eu vou. E aí fui cobrir as férias da recepcionista, logo que eu virei recepcionista. Enquanto eu estava como recepcionista, eles falaram, Ana Flávia, quer cobrir as férias da faturista? E eu quero sim. E o que é que eu fui lá? Virei faturista da empresa. Depois, estava lá no faturamento, a supervisão da unidade de fisioterapia foi lá e pediu, Ana Flávia, quer cobrir minhas férias? Porque eu não vejo outra pessoa que possa desenvolver essa função aqui dentro. E aí, o que eu fiz? Amém. Sim, eu quero. Ao quê? Obedecer. Você dá a voz você obedecer às vozes de comando que estão nas atmosferas da sua vida. E automaticamente vai o quê? Vai gerar vida. Onde havia morte, onde havia escassez, haverá abundância. Amém. Então, assim, tudo está ligado no princípio de obedecer. Amém. E a senhora percebe, à medida que a senhora se dispôs a obedecer, a senhora foi crescendo. Sim. A senhora foi crescendo. E aí eu cheguei no cargo, cobrindo as férias da recepção, eu cheguei no cargo de supervisão. Hoje eu estou no RH da empresa, cuido do RH, cuido do setor de compras, cuido do setor administrativo, do financeiro. Então, assim, eu desenvolvo as 4 chaves, os 4 departamentos ali que uma empresa precisa para sobreviver. Claro que em cima de mim tem uma supervisão imediata, que é a administração. Sim, sim. Porém, igual você falou, ao obedecer, eu fui crescendo, eu fui galgando. Então, assim, o princípio da obediência, ele está ligado em todas as áreas das nossas vidas. Tudo. Tanto uma esposa obedecer ao seu esposo, abaixo de comando de dentro da casa, você vai ter o quê? Um casamento mais saudável. Você vai ter um casamento feliz, uma família embasada no que Deus diz que temos que ser. Amém. É isso mesmo, pastora. Infelizmente, nos dias de hoje, nós estabelecemos determinados pontos
Nós estamos decididos a obedecer. Nosso pastor, ele nos dá uma voz de comando, ele nos dá uma ordem. E aí, quando aquilo nos fere, quando a gente percebe que a gente precisa renunciar a alguma coisa, eu falo, opa, eu vou obedecer só até aqui. Até aqui eu não obedeço mais. Aí eu faço ouvido de mercador, eu faço de conta que eu nem escutei, né? Quando na realidade não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente seja obediente, porque por mais que os nossos pastores, a nossa liderança, o nosso esposo, os nossos pais não saibam que de fato nós estamos sendo obedientes àquilo ali, existe um Deus no céu que ele respeita esse nível de hierarquia e ele sabe até que ponto vai a tua obediência. Se a Uau. tua obediência vai até a morte ou se você limita a sua obediência até o nível que te convém. Até E o eu nível, entendo isso aí que até o nível que dói, né? exatamente. Quando começa a Isso, doer, aí a pessoa fala, exatamente. não, não quero não, Senhor. Não vou mais obedecer. Amém. E é isso aí, pastora. E nós percebemos que Abraão, na época Abraão, ele entregou ao Senhor um sacrifício de obediência. Eu entendo que Abraão foi um sacrifício que ele entregou para o Senhor, porque é um sacrifício obedecer. Sim. É um sacrifício. E eu acredito que nos dias de hoje é esse sacrifício que o Senhor requer da igreja, um Uau. sacrifício de obediência. É uma boa palavra. Obediência. O Senhor, ele não pediu a Abraão o que ele tinha, as terras que ele tinha. O Senhor não pediu a Abraão os seus filhos, logo depois ele veio a pedir para provar. Mas o Senhor não pediu nada mais e nenhum outro tipo de sacrifício de Abraão, a não ser a sua obediência. E ele prontamente obedeceu. Então é esse o sacrifício que o Senhor quer nesses dias. Ofereça ao Senhor nessa manhã um sacrifício de obediência. Senhor, eu decido te obedecer, ainda que isso vá ferir a minha carne, e vai, e ainda que isso vai ferir o meu ego, e vai. Eu estou disposto a te obedecer, então eu ofereço o sacrifício de obediência ao Senhor. Uau. Isso é uma boa palavra. E foi essa a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração nessa manhã. Amém. Boa palavra. E a gente, se observarmos, Lu, nós precisamos entender que a obediência, como eu falei, ela é um princípio e que ela jamais deve sair de nossas vidas. Jamais, por mais que seja muito difícil, porque é difícil, porque, como você falou, nós temos que renunciar a nós mesmos. É um sacrifício. E temos que sacrificar, colocar mesmo em sacrifício. E muitas vezes, quando nós obedecemos, Deus vai nos livrar de tudo aquilo, de toda a sentença que estava sobre as nossas vidas. Igual ali Abraão. Abraão foi um homem, o pai, ele é identificado como o pai da fé. Mas Abraão, além de ter fé, ele foi obediente até o fim também. Muito. Ali, Deus pede o seu único filho, a fim de testar a fidelidade dele, a fim de testar até onde ele ia obedecer à voz do seu Senhor. E ali eu fico imaginando ele indo pro sacrifício, entregar ali o seu único filho, algo que ele amava incondicionalmente, porque Isaac era o seu único filho, porque ele era o filho da promessa, do qual Deus tinha dado para ele. E ele foi ali, naquele caminho. Ele poderia tantas vezes retroceder, ele poderia tantas vezes olhar para trás e falar, não, Senhor, eu não vou te dar meu único filho, o Senhor sabe que eu amo, o Senhor, eu esperei tanto por ele, eu esperei tanto. Tudo que ele ansiou. Né? E assim, ele foi firme até o fim, chegando lá, ele sacrificou aquilo que doía mais nele, era o que? O amor. O amor, ele tinha um amor, mas se ele sacrificasse o filho dele, aquilo ali ia doer dentro dele. Mas ele tinha tanta fé em Deus, que ele imaginava, não, Deus vai matar esse menino aqui, mas ele vai ressuscitar. Vai ressuscitar. A fé dele era essa. Porque ele não queria desobedecer, ele iria matar o filho, ele iria matar, não, ele ia oferecer em sacrifício para Deus, como Deus o pediu. E ali ele levou
Isaac, até lá no alto do monte, a fim de fazer o sacrifício. E eu fico ali imaginando que ele poderia ter negado, ele poderia ter desobedecido à voz do seu Senhor, pelo filho perguntar: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o O cutelo. machado, não é machado, é outro nome. E Cutelo. tá aqui, mas e cadê o cordeiro para ser sacrificado? E ali Abraão, ele poderia ter falado: não, meu filho, nós não vai ter sacrifício não, vamos embora. Não, ele fez: Deus proverá um sacrifício para ti. Amém. E Deus, quando nós obedecemos até o fim, ele nos livra. Ele nos livra da maldição, ele nos livra da sentença do qual já tinha sido declarada sobre nós. E Deus Amém. ali, ele poupou a vida de Isaac pela fidelidade do pai dele. Amém. E interessante isso que a senhora falou, pastora, porque pais obedientes vão gerar filhos obedientes. Uau. Abraão, ele foi obediente ao Senhor e o filho dele foi obediente a ele. Porque, pastora, se hoje você amarra um filho seu e fala: nós vamos ali sacrificar e nós voltaremos. E aí, ele não era uma criança, ele já tinha um entendimento. Então, eu imagino assim. E ele não questionou, ele obedeceu o pai dele e ele foi. Até o fim. Então eu imagino Abraão ali amarrando Isaac, colocando ele sobre o altar, né, vedando os olhos dele, não sei, ali, nos dias de hoje a gente teria saído correndo. Eu? De jeito nenhum, mas não, ele obedeceu, porque ele também... Né? Dele e do filho. Sim, ele obedeceu, ele decidiu ficar ali, ele decidiu ser obediente, ele decidiu se entregar porque ele confiava no pai dele. Meu pai sempre foi um homem obediente, de princípios, né? Sempre honrou e eu vou fazer da mesma forma. Eu vou ficar aqui porque eu confio no meu pai. Abraão, ele obedeceu, ele confiou. Isaac, ele também obedeceu e ele confiou. Jesus, Abraão, ele foi obediente até a morte também, igual como a senhora colocou, porque ele decidiu dar o próprio filho em obediência ao comando do Senhor. A ordem do Senhor. Então ele iria matar. Estaria condicionado em obedecer. Exatamente. E é isso aí, pastora. Deus livrou o filho da morte. Deus livrou. Exatamente. Deus os livrou, abençoou. Livrou ele da dor de perder o filho. E o filho, ele livrou da morte. Assim como o nosso Senhor Jesus, ele obedeceu até o fim. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e venceu. Amém. A bênção dele veio sobre a vida dele, que alcança Amém. As nossas vidas. A Amém. Sua bênção, a nossa bênção, de vocês que estão atrelados, assistindo aí a nós, estar condicionada em obedecer ao seu Amém. Deus, aos seus pastores e líderes que você consideram que são, Amém. A voz dos seus pais, filhos, porque a obediência, ela vai gerar vida. E a desobediência, ela vai gerar a morte em você. Amém. É como a palavra nos diz, é melhor obedecer do que sacrificar. E a gente tem tantos, como você citou, tem tantos exemplos de obediência na Bíblia, que Amém. Nós temos como você mesmo falou, né, Lu? A obediência é uma escolha. E eu nos convido a escolher esta manhã. A senhora fez uma colocação. Sacrificar. A senhora fez uma colocação interessante. É melhor obedecer do que sacrificar. E Abraão não sacrificou porque ele decidiu obedecer. Uau! Literalmente. Uau! Literalmente. Amém. O sacrifício, ele sempre vai gerar dor. E o sacrifício é um caminho do qual vai ser amargo. Amém. E como nós falamos, se a obediência ela traz a prosperidade, a desobediência ela vai trazer escassez, ela vai trazer miséria. E muitas vezes, eu vou repetir de novo, para quem chegou aqui agora, a sua vida ainda ela não deslanchou, o seu ministério ainda não deslanchou, os seus sonhos familiares,
seus desejos mais lá dentro do seu coração ainda não foram realizados por falta de obedecer. Obedecer. Por falta de ouvir a voz do seu Senhor, por falta de obedecer seus pais, seus mentores, seus pastores. Vou falar novamente, a sua bênção está atrelada. O seu milagre, a sua vitória está atrelada em obedecer. Em obedecer a Deus, em obedecer aos seus pais, em obedecer os seus pastores e em obedecer os seus patrões. Amém. Então, a nossa vida, ela é regida pelo princípio. Por um dos princípios, porque tem tantos princípios, né, Lu? A Bíblia nos dá tantos princípios, mas este é um princípio do qual nós não temos que nos importar com os outros, se os outros estão fazendo ou não, se eles vão obedecer ou não, porque a responsabilidade vai ser deles. Porém, nós precisamos decidir hoje se queremos obedecer ou sacrificar. Por mais que seja difícil, como você colocou. E a palavra sacrifício fala. Sacrificar não é fácil. Mas, uma vez que nós tomamos a decisão de obedecer, nós vamos englobar não só apenas a prosperidade e a bênção, ela não vai estar atrelada só apenas ao seu âmbito espiritual, mas sim em todas as áreas da sua vida. Deus vai gerar bênção na sua vida. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Tem mais alguma colocação para nos dar? Não, pastora. Não, a senhora já falou tudo. A minha irmã, ela, logo no início da live, ela falou que tinha um testemunho para nos dar. E por esse princípio, eu acredito por esse princípio de obedecer, que foi ensinado para ela, o filho dela ontem eu acho, ele apresentou sintomas de coronavírus. O Pablo, uma criança de 5 anos, e ele ficou prostrado lá na cama, muito doentinho, muito molezinho. Mas ela profetizou cura. Ela, meu pai, minha mãe, meus irmãos lá, que Deus está transformando, como você falou nesses dias, né? O fato de nos alimentarmos de coisas boas, e eles têm se alimentado das lives, e Deus tem transformado a vida deles lá. E eles profetizaram cura. Eles profetizaram a cura para ele. E quando eles oraram, quando foi mais tarde, ele foi e falou assim: eu fui curado, eu fui curado. Aleluia! Curado, mamãe. E que assim, lindo! Ele entendeu princípios que outrora minha irmã aprendeu com meu pai, com minha mãe, e passou para o filho. E o filho entendeu que ele foi curado pela oração que os pais, né, a mãe dele e os avós e os tios fizeram. Então, assim, tudo está ligado a princípios das nossas vidas. Que nesta manhã nós possamos refletir sobre obedecer. Amém. Refletir sobre ouvir a voz de comando do nosso Deus e de nossos pastores. Porque Amém. A nossa bênção, o nosso milagre para uma enfermidade, um milagre para uma enfermidade da alma, para um rancor, por a falta de perdão, está em obedecer. Estar em obedecer a Deus em primeiro lugar e aos seus pastores. A bênção Amém. Do Senhor estará atrelada em obedecer. Amém. Ore por nós, Aleluia. minha amiga, minha Amém. discípula, amada do coração. Com muita honra. É uma honra, pastora, ser discipulada por você. Amém. Uma honra. Que você possa curvar a sua cabeça onde você estiver. Em nome de Jesus, Senhor, nós continuamos na Tua presença e queremos declarar que ao Teu nome seja toda honra, seja toda glória, seja todo louvor. Nós devolvemos essa glória, esse louvor e essa honra a Ti, Senhor. Pai, tudo que nós Te oferecemos no início dessa manhã, Senhor, é um sacrifício de um coração obediente, Pai. Pai, Espírito Santo, nos ensina
a termos um coração obediente à tua palavra, porque entendemos nesta manhã que a obediência é um princípio e o Senhor não é Deus que quebra princípios. Espírito Santo, nos leva a esse princípio, a essa obediência à palavra do Senhor. Em nome de Jesus, e nós queremos te agradecer, porque nós recebemos isso sobre as nossas vidas e nós nos colocamos na posição, Senhor, de ouvir e obedecer a tua palavra para a glória do teu nome. E em nome de Jesus. Amém. Amém. Possamos ouvir a voz do nosso Senhor atentamente, a fim de que possamos praticá-las e jamais nos desviar dela, a fim de que nós Amém. alcançamos o nosso propósito de vida, a fim de sermos pessoas melhores, maridos, esposas, Amém. filhos melhores e discípulos melhores, pastores melhores, líderes Amém. melhores, e que jamais nos desviamos deste caminho que gera Em vida, nome de Jesus. que Amém. gera bênção, que gera prosperidade. Que a paz do Senhor esteja conosco, esteja com você, Lu, que Deus abençoe sua vida ainda mais. Amém. Que use muito, muito, muito para abençoar Amém, eu muitas vidas recebo. que estão à sua Amém. espera, em nome de Jesus. Amém. E Eu todos que estão recebo. aí, nós agradecemos por estar conosco até agora, que você compartilhe essa palavra para abençoar outras pessoas. Esteja conosco, teremos a live das 3 e das 21 horas. Fiquem com Deus. Até a próxima. Amém.